A Escola Estadual Deputado Benedito Matarazzo, em São José dos Campos, foi ocupada nesta manhã por um grupo de estudantes. Eles protestam contra a reforma do ensino médio e a PEC 241, que prevê limite de gastos no orçamento da União. As aulas estão suspensas e a Secretaria de Educação negocia a desocupação do prédio. E no próximo domingo acontece a primeira fase da FUVEST. Cerca de 130 mil candidatos disputam mais de 8.700 vagas na USP e na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. E há poucos dias para o vestibular mais concorrido do Brasil, o que o aluno deve fazer, hein? Aqui no estúdio eu recebo o professor Hércules Pelicano Neto, que vai responder essa e outras perguntas também. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Uma boa tarde. Uma boa tarde para todos. Obrigado pelo convite. Reta final ainda, dá tempo de estudar nesse caso ou apenas uma revisão rápida? Eu acho que nesse momento o importante é o aluno estar preparado para começar a desacelerar no estudo. Porque a FUVEST é uma prova de um tamanho muito grande. Então, principalmente o aluno que ele tem aquele costume, né? A gente sabe que o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora. Então, ele tem aquele costume de estudar na véspera. A FUVEST é uma coisa que não dá para se fazer isso. Então, eu diria que nesse momento, o importante o que é? É o aluno começar a parar um pouquinho o estudo. Os cursos, normalmente os cursinhos, os colégios estão fazendo uma época de revisão. Então, ele assiste a aula para retomar as coisas importantes. E uma coisa que eu acho importante salientar é que tentar o aluno tirar alguns imprevistos que podem ser, parece estranho, mas previstos. Então, por exemplo, se ele vai fazer a prova, se ele vai de ônibus, verifica que ônibus que tem que pegar, quanto tempo demora para chegar. Se ele vai de carro, verifica se vai levar, se alguém vai levar, vai deixá-lo, ou se ele tem um estacionamento para deixar o carro. Eu costumo falar, o portão fecha 1h da tarde. Então, eu costumo falar em sala de aula, se programa para chegar meio-dia. Tá certo. Chega com antecedência. Exatamente, eu não estou colocando praga nenhuma, mas é uma coisa que pode ocorrer, um pneu furar, um ônibus quebrar. Trânsito. Então ele pode exatamente pegar um trânsito, porque também na época, no dia da prova, muda, né, a configuração da cidade. Uhum. Então acho que tirar esse tipo de problema é uma coisa que vai deixar aliviado. Okay. Né? Isso acho que é importante. Quais os principais desafios do candidato numa prova como a da FUVEST, por exemplo? O que é mais difícil? Eu acho o seguinte, nessa época, né, que estão várias provas de vestibular, então chegar na FUVEST, ele já passou por um final de semana, ele acabou de fazer esse final de semana a Unicamp, o final de semana anterior ele fez o Enem, então vão se somando as provas, né? Então isso é um desgaste muito grande, emocional, físico, né? E o que ele deveria tomar muita atenção, o que é? A prova na FUVEST é uma prova que os enunciados normalmente são bem mais curtos do que o Enem, então é uma coisa assim mais direta. Eu vou puxar mais para a parte de matemática, né? Matemática, acho que ele pode esperar uma ou duas questões com o enunciado um pouquinho mais longo e contextualizada, são questões muito bem montadas. E acho que o importante é fazer a leitura com atenção para tentar tirar os dados importantes. Eu acho que o essencial aí também é evitar, o aluno tem em média um pouquinho mais do que 3 minutos para fazer cada questão. Okay. Então ele não deixar muito tempo numa única questão. Ok. Professor Hércules Pelicano Neto, professor de matemática, dando aqui dicas importantes para quem vai prestar o vestibular da FUVEST nesse fim de semana. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Uma boa tarde para o senhor. Igualmente. No próximo bloco, Justiça libera a candidatura de Ortiz Júnior. A homologação deve ocorrer nos próximos dias. A hora certa para você, 1h08 agora. A gente volta já.